Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui, estamos ao vivo no nosso primeiro sábado de 300, hein, minha gente? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Duda. Bom dia, Lani. Vamos chegando, começando mais um café com sabedoria. Deixa eu pegar um café que hoje também eu tô com sono, hein, gente? Sabadão, guerreiras de estarem aqui. Muito bom ter a presença de vocês. Vamos começar então mais um dia, continuando. Bom dia. Continuando a nossa leitura explicada, digamos assim. Ele já começa com tudo. Deixa eu parar minha música aqui, animada. Aí. Ele já começa com tudo. Bom dia, Débora. E ele vai dizendo assim: pretextos nunca te faltarão para deixares de cumprir o que deves. Que fartura de razões sem razão. Não pares a considerá-las. Repele-as e cumpre a tua obrigação. Caramba, olha o tapa na cara já logo de cara assim, sem nem esquentar muito, já vem com tudo. Pretextos nunca te faltarão para deixar de cumprir o que deves. Então, na nossa vida, quantas vezes a gente não faz o que deve ser feito por pretextos? Exemplos. Eu não vou na academia hoje não, porque eu tô cansada. Eu vou pedir essa pizza hoje porque eu mereço. Eu não vou falar com meu marido não. Ele não fala comigo. Eu não vou agradecer não. Ele não me agradece. Eu não vou ser carinhosa com ele não. Ele não é carinhoso comigo. Sempre tem um bendito de um pretexto para justificar uma falha. Para justificar a falta de fazer o que deve ser feito. Então sempre vai ter. E aqui tá o grande X. Se você elimina esses pretextos da sua vida, você vai ser muito mais produtiva, você vai fazer o que tem que ser feito, a sua vida vai ser outra, naturalmente o seu casamento vai ser outro. Então assim, pare com isso, que são razões sem razão. Ele até fala aqui, são razões sem razão. Então é até compreensível, eu tô cansada hoje. É uma razão, você tá certa nisso. Mas apesar de tudo, é uma razão sem razão, porque tem que ser feito, o que deve ser feito é ponto. E ponto final. Então, assim, elimina esses pretextos. Porque muitas das vezes a gente até tem a consciência. Eu preciso ir para a academia. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso ser mais carinhosa e amável com o meu marido. Eu preciso tratá-lo de uma forma diferente. Eu preciso saber falar com ele. Enfim, todas essas coisas a gente tem a ciência. A gente sabe que deve ser feito dessa maneira, mas o pretexto impede que façamos o que devemos fazer. Ou seja, é muito grave. Então, não para considerar esses pretextos. Não para considerar. Repele, elimina e cumpre a tua obrigação. Não para considerar os pretextos e cumpre a sua obrigação, porque sempre vai ter um pretexto. E se você quiser argumentar com o seu cérebro, você vai perder sempre, porque sempre vai vir uma desculpa nova. Sempre ele vai arrumar um pretexto novo. E se você ficar argumentando num joguinho mental para te convencer a fazer o que você quer fazer, você vai perder sempre. Então não caia nessa. Não caia nessa armadilha de querer argumentar com o seu cérebro, com a sua vontade, com o seu corpo, porque você vai perder. Então já elimina logo de cara essas razões sem razão. Repele e cumpre a tua obrigação. E aí a gente pode vir para uma outra vertente, que é as histórias que nós contamos sobre nós mesmos, né? Sobre as nossas vidas. Então assim, que história que você está contando? O que você está sentindo merecer receber? Porque, por exemplo, esses pretextos todos são justificativas. São historinhas que nós contamos sobre as coisas que fazem parte da nossa vida. Então, eu estou muito cansada. Acordei a semana inteira, 5h30 da manhã. Eu mereço o final de semana dormir o final de semana todo
e deixar o que eu tenho que fazer ali? Será? Qual que são as historinhas que nós estamos contando? A historinha, geralmente, ela tende a terceirizar a culpa. Então, a culpa é dos meus pais, que não me amaram o suficiente, a culpa é da pandemia que quebrou minha empresa, a culpa é do governo que não favorece, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu patrão que não me reconhece quem eu sou. Sempre a culpa é de alguém. Sempre a culpa é de alguém. E aí, se você não traz a responsabilidade para o seu colo, como que você vai responder isso? Como que você vai resolver esse problema? Não tem como. Se você anda terceirizando a culpa, não tem como você resolver o problema, porque você entregou essa responsabilidade na mão de um terceiro. E você sempre vai contar a mesma historinha. A mesma historinha se lamentando, a mesma historinha se vitimizando, a mesma historinha que a culpa é do outro. E a sua autorresponsabilidade? Você não tem responsabilidade em nada nesses erros? Você não tem responsabilidade em nada sobre a situação desse casamento que está hoje? Você não tem responsabilidade de nada sobre a crise que está na sua casa hoje? Sobre a situação da sua saúde hoje? Será mesmo? Então, qual é a história que você está contando? Qual história que você está contando hoje? É isso que você deve se atentar e reescrever essas histórias. Reescrever, parar de ser sempre o cenário triste e passar a ser um cenário, uma história, um enredo mais motivador, mais esperançoso, com mais fé, com mais empolgação. É isso que deve ser feito. Qual história que você está contando sobre a sua vida? É sempre com pesar, é sempre no negativo, é sempre nada funciona pra mim, nada dá certo pra mim, com pessimismo. Então elimina esses pretextos que vão te favorecer a você não cumprir o que você deve. Para de contar essas histórias sempre negativas. Toda história tem dois lados, toda, sem exceção. Como que eu vejo isso diariamente? Atendendo casais. Então vem a esposa e conta A, B, C, D sobre o fato. Vem o marido e conta F, G, H do mesmo fato. E aí você fala, ué, como assim? Se a situação é a mesma. Sempre a história tem mais de um enredo, mais de uma faceta, mais de uma cara, mais de uma versão. Sempre. Qual que você está escolhendo contar sobre a sua vida? Qual história? Reflete sobre isso. Porque isso é muito grave. Isso pode ser extremamente válido, como extremamente prejudicial para você. Qual história você está contando? Quais pretextos você está dando para não cumprir a sua missão? Para não fazer o que você deve? Qual muleta que você está se apoiando para não cumprir seu chamado, seu propósito? Bem reflexivo isso, bem reflexivo. Então, quando a gente, continuando sobre terceirizar a culpa, muitas vezes a gente tem essa tendência, né? Ah, a culpa é do meu marido que não me ama, meu marido não me valoriza, o meu patrão não reconhece quem eu sou, os meus pais não me amaram. Sempre alguém. E aí uma semente que você pode plantar dentro do seu coração sobre isso é: não importa o que fazem com você, importa o que você faz com o que fazem com você. Então não importa se o seu marido não é tão afetuoso assim, importa o que você faz com isso. Não importa se você foi injustiçada, importa o que você faz com isso. Não importa se você teve uma infância, uma vida difícil, importa o que você faz com isso. Porque você tem duas opções: reclamar, murmurar, não fazer nada, não agir, vestir a capa do vitimismo e ficar onde você está. Ou fazer isso para te fortalecer, para te impulsionar a ser diferente, a agir diferente, a ter resultados diferentes. E contar uma nova história a partir disso. Porque senão você sempre vai vestir a carapuça da vítima. E você não vai sair desse lugar. Vai entrar ano, vai sair ano.
e você vai estar estagnada no mesmo lugar. Então planta isso e aduba e rega isso para você colher os frutos disso que é profundamente transformador, dessa grande semente. Não importa o que fazem comigo, importa o que eu faço com o que fazem comigo. Tantos e tantos e tantos relatos que a gente conhece por televisão, por amigos, enfim, de histórias que são profundamente trágicas e as pessoas saem profundamente fortalecidas. Dão um testemunho lindo, reescrevem essa história de uma forma diferente, tem vitórias na vida, é uma história de superação. Quantas e quantas e quantas, poderia ficar um dia inteiro aqui falando sobre, eu tenho certeza que você conhece inúmeras dessas histórias. Por que para essas pessoas é fácil fazer isso? É fácil, não é possível, né? É realizável, porque nem sempre é fácil. Mas por que é realizável para essas pessoas? E para inúmeras outras parece ser impossível. Por quê? Né? Aqui está essa grande questão. Porque elas não se importaram com o que fizeram com elas. Mesmo assim elas agiram. Mesmo assim elas não ficaram paralisadas, estagnadas. Então não importa o que fazem com você. Importa o que você faz com o que fazem com você. Se você plantar isso, se você semear e colher isso, a sua vida vai ser profundamente transformada. Porque você vai trazer a autorresponsabilidade para si. E quando uma pessoa é autorresponsável, as coisas dela se transformam, prosperam, crescem, multiplicam, têm resultados. E é isso que você deve trazer para sua vida. É isso que você deve viver. Né? E parar de eliminar uma grande frase que é assim: ah, mas ele faz isso. Ah, mas o meu marido é assim. Ah, mas o meu filho me tal coisa. Ah, mas a minha mãe, não sei o que. Sempre tem um mas. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu não consigo ser mais feminina. Ah, mas é muito difícil para mim. Sempre tem o bendito do mas. E tem até uma aula que eu gosto muito lá na comunidade, que é justamente isso. Elimine o mas. Porque o mas está impedindo a sua vida de seguir, de andar para frente. Sempre tem um mas nas suas costas. Sempre tem um mas onde você apoia. Imagina o que você tivesse feito se você já tivesse eliminado o mas. Ah, é difícil, mas eu vou fazer. Ah, é difícil, mas eu vou ter bons resultados. Ah, é difícil restaurar um casamento, mas eu vou conseguir. Substitui, então, se você não consegue eliminar o mas. Faz essa troca, porque não tem que ter um mas. Tem que fazer e pronto. Você tem capacidade. Você é a imagem e semelhança de um Deus que se fez homem, sangrou até a última gota de sangue para te salvar. Você é a imagem e semelhança dele. Para de se diminuir tanto, de se reduzir tanto. De deixar de fazer o que você tem capacidade para fazer. Age. Está na hora de agir. Elimine o mas. Elimine o mas. Aí ele segue dizendo: tem ambições de saber, de ser líder, de ser audacioso? Muito bem, está certo. Mas por Cristo, por amor. Então, ele diz isso aqui que é muito importante. Muitas das vezes a gente tem grandes ambições, grandes projetos, grandes sonhos, a restauração de um casamento, por exemplo. Mas tudo isso na nossa vida tem que ser por uma grande razão. O centro dessa razão tem que ser Cristo. Tem que ser Deus. Tem que ser esse amor. Porque senão a gente se perde. A gente tira o foco, a gente desvia. A gente faz por fazer. A gente faz por obrigação, a gente quer fazer com a força do braço e não vai funcionar. Não adianta, a gente vai se cansar, não vai ter resultados, vai se frustrar e vai querer parar logo. Logo, não vai chegar onde você poderia chegar. Então, é muito importante isso aqui,
ter a intenção correta. Ter a intenção correta muda tudo. Muda tudo. Então vamos pegar na Bíblia um exemplo disso. Ana, a mãe do profeta Samuel. Por anos e anos ela subia ao monte, fazia orações, porque ela era estéril, ela não conseguia ter filhos, e aquilo era uma situação muito complicada, muito humilhante para ela sofria muito, né? O marido até tinha outras mulheres ali que conseguia ter filhos, e era muito difícil para ela. Enfim, até que um ano ela mudou a intenção. Ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, esse filho voltará para ti, esse filho será seu, que é o profeta Samuel. Então a intenção dela foi ajustada. Ela teve uma intenção que era favorável, que era de acordo, que era congruente com as intenções de Deus. E aí Deus falou: Ana, agora sim a sua intenção está correta. Por muitos e muitos anos, talvez a intenção dela pudesse ser egoísta, pudesse ser só para ter o filho, só para calar a boca de todo mundo que falava mal dela, que falava que ela era estéril, que ela vivia em pecado, enfim. Né? Então, qual a intenção que nós temos por trás do que nós fazemos? Qual a intenção, a verdadeira intenção? É claro que, no sentido de restaurar um casamento, por exemplo, a sua intenção é viver bem com o marido, é ser feliz com o marido, é ter uma família restaurada, unida, abundante, próspera, óbvio. Esse é o desejo de todo mundo que busca a restauração de casamento. Entretanto, a intenção principal que norteia todas as suas atitudes não pode ser só, entre aspas, essa. Porque você vai se perder. A intenção correta é o resgate da alma desse marido, o resgate da alma dessa esposa, o resgate do seu sacramento, o resgate da promessa que foi feita diante de Deus no dia do sim. É cumprir a promessa que vocês fizeram no altar juntos, amar, respeitar, ser fiel até o último dia da vida. A intenção tem que ser as almas, principalmente. As intenções têm que ser o cumprimento dessa promessa. Ter a intenção correta vai mudar tudo na sua vida. Você vai passar a ver as coisas de outra forma, com outros olhos. Você vai suportar muito mais carga, muito mais peso, muito mais coisas que vão acontecendo ao longo do caminho. A sua resistência vai ser outra, a sua maturidade vai ser outra. Por quê? Você está calibrada, ajustada com a intenção correta. E aí você entra a favor do vento de Deus. E a velocidade é outra. Os resultados são outros. Porque você está sendo impulsionada pela verdadeira intenção, pela correta intenção. Isso vai mudar muita coisa na sua vida. Então tenha a intenção, a ambição de saber mais, de conhecer mais, de experimentar mais, de ser uma grande referência, um líder, de ser audacioso, tá ótimo, não tem problema. Mas desde que seja por Cristo. Coloca uma outra grande semente aí no seu plantio. A minha vida está a serviço de outras vidas. Quando eu executo isso, quando eu planto e eu vivo isso, a minha intenção está ajustada. Porque a minha vida está a serviço de outras vidas. Eu paro de ser egoísta e pensar só em mim. Porque eu entendo que a minha vida está a serviço de outras vidas. E se eu vivo isso, eu estou cumprindo as minhas demandas por amor a Deus. Porque eu estou servindo as outras pessoas. E isso não só marido. Outras pessoas. Quem quer que cruze o seu caminho. Quem quer que cruze o seu caminho. Então tenha a intenção correta. Faça por Deus. E lembre disso. A minha vida está a serviço de outras vidas. Aí ele segue dizendo: não discutais. Da discussão não costuma sair à luz, porque é apagada pela paixão. Então,
Não adianta. Não adianta nada a discussão. Ele até fala aqui, foi a palavra de antes de ontem, que é melhor uma palavra afetuosa do que 3 horas de briga. Não adianta discutir, não adianta impor no grito, no dedo na cara, na força, nas palavras duras. Não funciona. Não funciona. Não é assim. Não é esse caminho. Se você está tentando ir por esse caminho, não funciona. Sinto lhe dizer. A palavra afetuosa vale mais do que 3 horas de briga. Não discute. Conversa. Tenha sabedoria. Sabedoria ao dizer, ao falar, ao conversar, ao analisar a situação. E aí ele encerra com um capítulo, um parágrafo aqui sensacional. O matrimônio é um sacramento santo. A seu tempo, quando tiveres de recebê-lo, que o teu diretor ou o teu confessor te aconselhem a leitura de algum livro útil, e estarás mais bem preparado para levar dignamente as cargas do lar. O que nós estamos fazendo aqui? Justamente isso. Então, lendo e comentando e falando e explicando sobre um livro profundamente santo, que é esse aqui, O Caminho. É um livro muito útil para as demandas, para as cargas do seu casamento, da sua vida como um todo. Então, todo casamento tem cargas, todo, sem exceção. Não existe casamento perfeito, não existe relacionamento sem conflitos, isso não existe. É muita ingenuidade achar que esses casamentos de Instagram, de família de margarina, funcionam todos os dias. Não é assim com o meu, não é assim com o seu, não é assim com o de ninguém. Mas, incumbidos aí, tendo a graça do sacramento, tendo a sabedoria que vem de Deus, tendo todos os recursos que nós temos, a gente tem toda a condição para carregar essas cargas, driblar esses conflitos e acabar com essas brigas e resolver os problemas. Eu gosto sempre de dizer, divórcio não é uma opção. A gente tem que resolver o problema. Larissa, mas eu não consigo. Busca ajuda. Busca ajuda de alguém que vai te conduzir, que vai te direcionar, que vai te ajudar, que vai te mostrar uma outra opção que hoje você não enxerga. Larissa, mas eu já tentei de tudo. Não tentou. Ainda tem mais opções. Larissa, mas é muito difícil. Elimine o mas. Então, assim, não seja a pessoa que, diante da solução, arruma sempre mais um problema. Sabe? Aquela pessoa que a gente arruma 10 soluções e ela arruma 11 problemas. Não seja assim. Busca ajuda se você não está conseguindo lidar com os conflitos do seu relacionamento, com os seus conflitos pessoais. Tá tudo bem. Nós, terapeutas, estamos aqui justamente para isso. A terapia tem essa função. Te mostrar opções, te mostrar o outro lado da moeda que sozinho você não consegue enxergar. Por quê? Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. A gente não consegue ver coisas que o nosso horizonte não alcança. Vem a outra pessoa de fora da situação e fala, faz assim, faz assado. E você fala, só isso. Era simples assim de resolver. Mas você, no olho do furacão, com tantas emoções, mágoas, dores, tampa a sua visão e você não consegue enxergar, mesmo que pareça muito óbvio. Então, as cargas do lar, mesmo que pesadas, porque tem muitos casos que é bem pesada, é possível de suportar. Porque não é você que vai carregar, é o próprio Cristo. Ele vai te ajudar. Então, carrega isso aqui, tudo que nós falamos para sua vida. Planta essas sementes que você está adquirindo aqui. Porque senão não vai colher, não tem como, é impossível. As sementes guardadas no bolso jamais se tornarão plantas. Jamais colherão a partir delas. Então planta isso aqui, semeia isso aqui, conversa com outras pessoas, traz outras pessoas na live de segunda-feira.
Demonstra tudo que você está aprendendo, vai vivendo, vai sendo essa transformação, essa mudança dentro da sua casa, dentro do seu ambiente que você está inserido. Porque isso aqui vai mudar profundamente e fazer com que 2024 seja o melhor ano da sua vida. E pra gente finalizar com a experiência de hoje, vai ser bem tranquilinha. A experiência de hoje é você desfrutar do seu final de semana. Então hoje é sábado, é um dia, e amanhã domingo, o dia de ficar com a família, né? Domingo é o dia especial para isso, dia de ir no culto, de ir na missa, de dia do Senhor, dia de ter aquele almoção em família, de cuidar dos seus, de curtir os seus. Então, esse final de semana especialmente, esteja presente com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Diga que ama, abrace, olhe nos olhos, não vá jantar, não vá almoçar com o celular na mão. Vá brincar com seus filhos, vá levar eles num parque, no shopping, para passear, para fazer uma coisa em família que há muito tempo você não faz. Vá ter um relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, há muito tempo você não faz. Ter um momento só de vocês. Desfruta desse final de semana que está começando hoje. Que tem 2 dias aí para você aproveitar grandemente. Faça o que há muito tempo você não faz. Brinque, ame, perdoe, abrace, diga hoje o que deve ser dito, não deixe para amanhã. Faça esse final de semana ser muito melhor do que você estava pensando que poderia ser. Você tem essa condição, surpreenda. Prepare um jantar diferente, faça uma reserva num restaurante diferente. Dá um presente para a esposa, reserva um horário no salão para ela e fala assim, amor, hoje você vai ficar maravilhosa que a gente vai sair. Faça algo diferente. Dê um presente. Simples, singelo, não precisa ser nada muito absurdo. Para os filhos, para a esposa, para o marido. Prepara um almoço caprichado. Serve a mesa. Faça algo diferente nesse final de semana. Para as pessoas mais importantes da sua vida. Seja. Não espere. Não espere cair do céu. Não espere o outro fazer. Elimine o mas. E faça você mesmo. Faça você mesmo. Hoje. O que poderia ser feito da melhor maneira possível. Viva, desfrute esse final de semana. Seja esse canal de Deus dentro da sua casa. Certo? Essa é a experiência gostosa pro final de semana. Vivam isso. Não temos live amanhã, porque amanhã é o dia da família. Nos vemos segunda-feira, às 6h30 da manhã, pra gente começar mais uma semana, pra gente ser o melhor ano das nossas vidas. É muito bom ter você aqui. Te vejo segunda-feira. Tenha um excelente final de semana. Faça um excelente dia. Fique com Deus. Um grande beijo. Até segunda-feira. Um santo dia, Débora. Tchau, tchau.